pessoal, bem-vindos aqui a mais um workshop ágil na prática. Essa iniciativa nova, é a segunda edição que a gente está fazendo, é uma iniciativa nova do Clube do Ágil, onde a gente traz dinâmicas, mão na massa, para que a gente possa compartilhar conhecimento e fazer uma troca mais intensiva. Por isso que esse é um evento de número de pessoas mais limitado, e com um formato diferente. Hoje a gente vai falar sobre Definition of Ready e Definition of Done. Quem vai conduzir o papo para nós hoje será o Pedro e o Guilherme, que estão na minha tela, estão aqui em cima. E vou passar a palavra para eles. Senhores, o show é de vocês. Então, pessoal, boa noite a todos. Tem alguém que está com problema para acessar o Miro? Ok. Então é o seguinte, queria pedir vocês para vir... Tá me ouvindo? Tô. Pode falar. O meu deu alguma coisa aqui com o antivírus, que ele disse que o Miro estava tentando executar uma operação de takedown, de lockdown, uma coisa assim. Aí tá travadaço aqui. Ele abriu, mas eu não consigo mexer nada no board. Poxa, vocês estão conseguindo editar esses cardzinhos aqui, pessoal? Deixa eu ver. Tá. A ideia aqui é o seguinte, tá? A gente vai dividir vocês em sala e é só um icebreaker mesmo. Então, para você colocar o seu nome, o primeiro emprego que você teve e o que você aprendeu com esse primeiro emprego, tá? Pega qualquer card, qualquer um desses cartõezinhos, né? E fica à vontade. A gente vai dividir vocês em salas com 5 pessoas. Você pode ajudar, Caio? É 5 minutinhos, tá, pessoal? Nós estamos em... Oi, desculpa, essa a gente apresenta para os colegas lá, né? Apresenta para os colegas lá. Perfeito. Bom, nós estamos em 25, eu vou quebrar em 5 salas. Muito provavelmente eu, o Guilherme e o Pedro não iremos ser removidos automaticamente para a sala, mas aí a gente se locomove para lá tão logo a divisão aconteça. Beleza? Então, estamos partindo em 3, 2, 1. O Guilherme, se você quiser entrar na sala 5, tem 3 pessoas só. Tem 4 pessoas na sala 5. E aí, podemos ir para qualquer uma, Pedro. Escolhe uma aí que você queira. Pode mandar. Tá aparecendo a 3 aqui para mim. Eu posso mudar por minha conta e risco? Pode, você está como co-host. Por que o Gildo não foi ainda? O Gildo ficou aí só para fazer coração. Agora foi. E quando terminar o tempo, todo mundo volta automático? Eu resgato as pessoas. Então beleza. E como que eu vou, Caio? Você só tem que join na 3. Só na 3 tem o join? Não, not now. Tá. Colocou not now. Aí breakout rooms. Tá, beleza. Vai lá que eu vou. 5, valeu. Falou. Outro e tentar entender. É isso. Olá, senhores. E me juntar a vocês aqui. Olá. Vamos Galera, lá. eu vou juntar nossos grupos do Card 4, tá? Raul Araújo, você está aqui, professor e empatia, né? Isso. Boa, vou colocar lá em cima, bonitinho, os nossos lá. E aí, Luiz, cadê você? Você está perdidaço aqui, eu não tô te vendo. Cara, o meu tá lento pra caramba, tô tentando abrir aqui um card. Paulinha, que é melhor, você foi aí? Nossa, Luiz, você tá super travadaço pra gente, tá picotando bastante o seu... Tudo, Luiz. Não ouvi nada. Fabrício, você tá por aí? Fabrício? Eu tô por aqui sim. Boa, Office Boy,
O Fabrício conhece tudo de São Paulo. Boa. Não, conheço um pouco de São Paulo. Ah, a profissão favorece, hein, Fabrício? Excelente, sensacional. Posso puxar para cima o card? Sim. Beleza, vou puxar. Boa. Aqui junto com o Raul. Tá travado. Você tá nele, não tá? Oi? Fora, isso. Puxa lá para cima, ó, do lado do Raul ali. Boa, aí mesmo. Caio, você vai ficar com a gente? Estou com você. Já botei meu card lá do lado do Raul também. Boa. Gente, eu vou falar. Luiz, será que você consegue agora se comunicar com a gente aí? Cara, vocês estão me ouvindo ou tá travadaço ainda? Não, agora, show de bola. Estamos ouvindo. Aí. Minha máquina está meio lenta aqui de processamento, não sei o que pegou. Estou fechando tudo e tirando o background aqui, enfim, estou fazendo a limpa aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem agora. Ouvindo bem agora. De vez em quando dá um eco, é eu maneiro. só quero saber aqui em qual linha... Qual linha vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui em cima, ó, bem do lado do nome primeiro emprego, que é o que aprendi. A gente colocou o grupo 4 aqui em cima e Legal. estamos Raul, Caio e eu vou falar agora também. Gil do Cavalheiro, meu primeiro emprego foi ajudante de cidade. Eu fui carregador no mercado de flores da Ceasa Campinas e eu aprendi que o cliente deve estar em primeiro lugar, né, nesse primeiro emprego, até porque assim, eu ganhava muito pouco, né, o salário era muito baixo, a renda extra ali, ela vinha das caixinhas, né, que a gente recebia quando efetuava as entregas. Então, se você não tratasse bem o cliente, ele também não te tratava bem. Então, esse eu acho que foi o grande aprendizado desse meu primeiro emprego. Relação direta de causa e efeito, né? Cara, total. Mas você vê, no seu primeiro emprego, que foi um emprego simples, você já aprendeu que o cliente no centro de tudo. Já era agilidade. Exatamente. Meu amor, noite, você vai nanar? Aqui, ó. A Carolina se juntou a gente. Fala oi. Boa noite, durma bem. Durma bem, boa noite. Daqui a algumas horas, papai vai. Vou levar ele na cama, pessoal, já volto. Então, galera... Conte aí. Vai lá. Enquanto isso, eu vou comentando aqui da minha primeira experiência. Então, galera, meu pai tinha um pequeno supermercado na cidade aqui, próximo de Belo Horizonte. E o que eu aprendi muito cedo, assim, é que o cliente, ele não tem razão sempre, mas ele precisa ser ouvido. Muitas vezes, só o fato de você ouvir a pessoa já muda o cenário de uma tal forma que fica diferente. Boa. Às vezes ele não tem razão, às vezes enfim, você não vai conseguir fazer o que ele quer, mas só dele ser ouvido, ele se sente bem e a partir dali ele está caminhando junto contigo. A minha primeira experiência foi como estagiário, aos 15 anos, começo dos computadores, ninguém tinha computador, e a empresa comprou um computador e pediu para eu ensinar a usar planilha eletrônica. E aí eu fui falar era um escritório de engenharia, e eu fui falar para o dono que precisava comprar um estabilizador. Aí ele falou, qual o tamanho do estabilizador? Aí eu falei, tantos kVA, nem lembro o que era. Aí ele falou, me mostra os cálculos. Aí eu fiquei com aquela cara de tacho, e a partir dali eu aprendi, tudo tem que ter dados, tudo tem que ter justificativa, não pode ser no achismo. Foi a grande lição. Gente, nós vamos ser abduzidos de volta para a sala principal, tá? Oi, Ana Carolina, tudo bem? Ana. Oi, tudo bem? Bom, onde você está aqui, Ana, para a gente te puxar lá para cima? Somos os verdinhos. Temos 1 minuto, Ana, para te achar.
Eu estou na última coluna lá, segundo post-it. Beleza. Arrasta Fica o fora post-it lá dele, pros Carol. verdinhos pra gente. Ou então leva para lá. Peraí, Ou sai selecionado. dele que a gente arrasta. Isso. saí, pronto. A Ana, atendente de loja na CA, você ficava oferecendo cartão para a gente, é isso, né? Não, eu ficava organizando a loja. Na verdade, eu trabalhei pouquinho tempo. Depois eu fui para as lojas americanas e fui atendente de caixa. Que sensacional. Legal. A Ana começou a entender pessoas desde cedo. Muito! Nem me fale. O Caio usou a planilha Lotus 1, 2, 3. E Lotus 1, 2, 3 e VP Planner. O que vocês acharam? Acharam alguma coisa, algum caso interessante? Eu achei. Eu descobri por que o Gildo faz coraçõezinhos. Tá vendo só? Há sempre algo surpreendente por trás das histórias. Sempre. Fui para a sala certa, então. Não, mas a nossa sala foi legal também. Alguém quer compartilhar algum caso engraçado que aconteceu? Eu fiquei curioso para perguntar para o Rafael que o primeiro emprego dele foi desenvolvedor, mas ele aprendeu a trocar galão de água. Também fiquei curioso. Então, cara, todo mundo que entrava na empresa tinha que aprender a trocar os galões de água lá do bebedouro. Aí, sabe como é que é, né, cara? Se não tiver prática, a água desce com vontade, né, do galão. Dá merda, então... Mas tinha alguma linguagem obrigatória ou não? Era qualquer linguagem? Olha, era qualquer linguagem lá, velho. O negócio era fazer o negócio certo. Tinha critério de aceite, né? Não derramar água, né? Isso era antigamente. Hoje em dia Matar a sede, né? Troca o galão em low code, meu. Você vai ter lá o bebedouro da Brastemp, que não precisa de galão, não precisa de nada. Era outra pegada já. Mas na época não tinha, né, meu? Era do galão mesmo. Um negócio mais raiz. Legal, O pessoal. code era bica, né? Posso seguir aqui, Guilherme? Manda ver. A gente precisa, todo mundo está no Miro, a gente precisa partilhar a tela aqui? Eu acho legal partilhar, Pedro, até por conta da gravação, tá? Tá, legal. Deixa eu partilhar aqui, então. Acho que está dando para ver aí, né? Uhum. Legal, pessoal. Então, quem ainda não está, se puder entrar, né? Acho que fica mais legal a nossa dinâmica quando a gente está dentro do Miro aqui, mas às vezes alguém está no celular, em algum aparelho aí que fica difícil de entrar, então a gente vai tentar ir fazendo aqui com a tela partilhada para poder tirar proveito também, né? Então, esse aqui é o nosso board. O tema nosso aqui é a gente entender o que é o DOR, o Definition of Ready, e o Definition of Done, e como que a gente passa isso para o time, né? Como que a gente explica para o time o que que é isso, e como que a gente escreve com o time o nosso Definition of Ready ou Definition of Done, né? Então, a gente criou aqui uma linha, uma trilha aqui de aprendizado, né? Essa trilha não é perfeita. Então, o que que a gente pensou aqui? A gente pensou em criar situações que dêem um exemplo da importância do DOR e o DOD. A gente passar um pouquinho por teoria. Então, que teorias a gente tem sobre DOR e DOD? A gente considerar alguns exemplos. Então, vamos ver na prática aí de exemplos de DOR e DOD, né? A gente fazer uma atividade aqui na prática. Então, a gente vai criar um cenário aqui.
E daí todo mundo vai poder criar aqui o seu definition of ready, definition of done, com base aqui no cenário que a gente criar, né? Aí depois a gente vai comentar também um pouquinho sobre Kanban. Então, como que funciona isso no Kanban? Porque o definition of ready e o done, eles são conceitos do Scrum, né? Então, como que a gente adapta isso no Kanban? Tem isso no Kanban ou não, né? E a gente finaliza aí com uma recomendação de leitura e o feedback de vocês, né? Então, como eu mencionei aí no início, não é uma trilha perfeita, então a gente espera aí comentários, contribuições, né? Quem puder contribuir com algo mais, né? Então, esse aqui é um ambiente seguro, todas as ideias são bem-vindas, questionamentos também, perguntas também, né? Então, podem ficar à vontade. A ideia é aprender, trocar experiência, né? A gente não sabe tudo, acho que ninguém sabe, né? Então, em conjunto aí, a gente vai poder aprender mais, né? Então, começando nesse primeiro slide nosso aqui, primeiro quadrante, a gente criou duas situações aqui, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho o DOD e o DOR, né? Então, a primeira aqui, imagine essa situação. Você precisa preparar uma refeição para alguém muito importante, né? Então, pediram para você preparar uma refeição. Então, você tem 60 minutos para concluir essa tarefa, preparar essa refeição. Então, ela precisa estar pronta nesse tempo, mas é uma refeição que você nunca fez antes. Então, não é algo que você tem prática de fazer, né? Então, pediram lá para você fazer um prato que você nunca fez antes. Para fazer isso, o que você precisa? Obviamente, algumas coisas são ter a receita, né? Já que você nunca fez. Ter ingredientes para fazer aquela receita disponível, né? Obviamente. Ter ingrediente de qualidade. Além disso, você precisa de talher, né? Aqui fala faca, colheres. Para o preparo, também precisa de talheres para servir aquilo, né? Só que tem um porém, né? Você não recebe essas coisas. Você não recebe os ingredientes, não recebe a receita, não recebe os instrumentos para você preparar, mas mesmo assim você aceita fazer a refeição, né? Aí fica a pergunta, qual que vai ser o resultado disso, né? Acho que a foto aí ilustra um pouquinho, né? Qual que é o resultado disso, né? Qual a chance de dar certo da gente fazer uma refeição que a gente nunca fez antes, né? Sem ter isso daqui, né? Sem ter a receita, sem ter os ingredientes, né? Depois a gente vai ver, isso aqui ilustra o DOR, pessoal, o Definition of Ready, né? E a gente tem um outro cenário aqui para ilustrar o Definition of Done, né? Então, imagina que você recebeu uma demanda para desenvolver com o seu time em 15 dias. A equipe aceitou aquilo, aceitou todo o trabalho, né? Todos os itens de PBI e começou a desenvolver. Daí, ao concluir o desenvolvimento, o time levanta a mão e fala, ó, a gente terminou, vamos entregar, né, para o cliente. Aí, o que o cliente diz? Vira para o pessoal e fala, ó, a demanda está... O time fala, né, ó, a demanda está desenvolvida aqui, então está aqui o que vocês pediram. E o cliente fala, não, peraí, o trabalho não está concluído, né? Aqui dá um exemplo, né? A gente entende que isso aqui deveria estar em produção com rollout para todas as filiais da empresa. E vocês não fizeram isso, né? Então, o cliente falando isso para o time, né? Então, qual que vai ser a reação do time ao ouvir isso do cliente, né? Olha, não está pronto, não era o que a gente esperava, né? Então, a ausência do combinado sai muito caro, né? Então, é aí que entra o Definition of Done, é o combinado do feito, né? Então, esses dois cenáriozinhos aqui que a gente criou, exemplifica a gente só aceitar trabalho quando a gente tem os instrumentos necessários ou as condições necessárias para fazer, né? E a gente ter o combinado do que é trabalho feito e entregue, né? Porque senão pode sair muito caro, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade de me interromper, hein, pessoal? Como eu não estou vendo vocês, né? Então,
Não se sintam com vergonha aí de interromper, né? Aqui a gente tem um pouquinho de... Vamos ver se melhora a definição. Isso. A gente tem um pouquinho de teoria, né? Então, essa teoria aqui foi tirada de um livro chamado PVP, né? Do Fábio Aguiar. Acredito que alguns conheçam, né? Mas é esse livro aqui, ó, que é a nossa recomendação de leitura, inclusive, né? Quem nunca leu esse livro, fica aí a recomendação. Esse livro é livro de cabeceira, né? Para POs aí, para Agile Coaches, né? Um livro muito bom do Fábio Aguiar com o Paulo Caroli, onde eles abordam isso, né? O que é Definition of Done, como fazer um Definition of Ready, né? Como escrever um PBI. Então, esse aqui é um livro essencial, né? Para a gente trabalhar aí com times ágeis. E o que a gente colocou aqui está nesse livro aí do Paulo Caroli com o Fábio Aguiar, né? Então, o que é o Definition of Done e o Definition of Ready, né? Então, eles começam falando assim, que a qualidade de um PBI deve ser medida tanto na entrada quanto na saída de uma sprint, pois isso reflete dois conceitos fundamentais para a PBI, que é a definição de preparado e definição de pronto, respectivamente. Então, qualidade do PBI, né? A gente tem que se preocupar com isso, né? Dica: somente deixe entrar na sprint o que estiver preparado ou ready, né? Lembrando lá da definition of ready. Somente deixe sair o que estiver pronto ou done. Então, quando a gente fala de DOR e DOD, a gente está falando de qualidade de um PBI, né? Então, a gente tem que se preocupar com qualidade de PBI, né? Essa fotinha aqui em cima ilustra isso aqui, né? Então, a gente tem lá o backlog cheio de PBIs, né? Ou User Stories. Então, a gente tem aqui o Definition of Ready, o DOR, antes de entrar na sprint. Então, o PBI tem que passar por esse checklist. Então, beleza. Passou, entrou na sprint, e para sair da sprint, ele tem que passar por esse checklist, que é o Definition of Done, né? Aí sim, está pronto o PBI, está feito, né? Então, é uma passagem para entrar e uma passagem para sair da sprint, né? Então, essas duas fotinhos aqui embaixo que a gente colocou ilustram um pouquinho isso, né? Esse aqui é o Definition of Ready. Então, a gente tem a User Story, o PBI aqui, né? Então, antes de entrar para a sprint, ele tem que passar aqui pelo Definition of Ready. E para sair, a mesma coisa, né? Ele tem que passar pelo Definition of Done, né? Então, como que eles definem? Vamos começar primeiro falando de DOR aqui, depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algo para acrescentar, é bem-vindo, né? Então, vamos falar primeiro de Definition of Ready, né? Então, definição de preparado. É o acordo entre o time e o PO que indica que um PBI está preparado para ser puxado para uma sprint. Ou seja, ele tem informações suficientes para ir para execução e entrega. Então, é um acordo, né? Definition of Ready. Aí aqui tem um trecho do livro onde eles colocam aqui, né? O Fábio Aguiar e o Paulo Caroli, as pessoas costumam dizer que o item está pronto para começar o trabalho quando ele tem informação necessária para trabalhar no item. Então, eu sou um dev, eu tenho a informação necessária para começar esse item, eu entendo o que é esse item, né? Entende o porquê do item, por que eles estão fazendo aquilo. O PBI, a gente consegue mostrar o término do trabalho, a gente identifica como que o item, identifica como o item compõe e se relaciona com uma funcionalidade, e o item tem que caber numa sprint, né? Aquela regrinha de que um PBI tem que caber em uma sprint, né? E aqui a gente tem um exemplozinho, né? De checklist para saber se um PBI está preparado, né? O PBI está representado por uma história de usuário? É algo que a gente pode colocar lá na Definition of Ready, né? Para a gente incentivar, por exemplo, quem está escrevendo a história, se for o PO, a escrever em formato de história de usuário, né? O PBI está coberto por critérios de aceite, em linguagem de BDD, né?
Então, é outra coisa que a gente pode colocar no DOR, né? Ah, não, todo PBI tem que ter critério de aceite, né? Ele está mapeado para uma interface, quando necessário, né? As dependências do PBI estão identificadas. Então, são exemplos do que pode ser esse checklist, né? E aqui do outro lado, a gente tem aí o definition of done, né? Então, o ready, acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida, ficou claro que é um checklist que a gente faz antes do PBI entrar na sprint, né? Temos uma pergunta no chat, a pergunta da Camila. Camila, se você quiser abrir o microfone para fazer a pergunta. Oi, boa noite. Eu fiquei na dúvida nesse item 3 aí da listagem, que consegue mostrar o término do trabalho. Eu não entendi muito bem o sentido. Esse aqui, no caso, né? Isso. Uhum. Então, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu entendo que o PBI, ele tem que ser claro que a gente consegue terminar ele, né? Ele não é aquele PBI que não é claro que terminou e está entregue, né? É uma funcionalidade que a gente está entregando, no caso, né? Isso, a Definition of Ready vai nos ajudar a ter um PBI bem amarradinho, né? Então, a gente vai saber o que a gente vai fazer, porque aquele PBI está amarrado. A gente entende o que a gente vai fazer, a gente entende como é que, quando chegar lá no fim, o que a gente vai ter feito, entende? Então, por isso que ele disse que consegue mostrar o término do trabalho. Para isso que serve a Definition of Ready. Senão, a gente pode pegar um PBI que a gente sabe nem para onde vai, entende? Então, por isso que a gente usa a Definition of Ready para ter um negócio mais amarrado. Exemplo de um PBI muito ruim, por exemplo, melhorar a performance do sistema. Deu para entender, Camila? Deu para... Deu sim, gente. Obrigada. Legal. Exatamente, isso aí que o Guilherme falou, né? Melhorar a performance de um sistema. Quando termina esse PBI, né? Então, o término não é claro, né? Porque a performance a gente pode ir melhorando para sempre, né? Então, acho que é mais ou menos isso daí. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Obrigado aí, Samuel, por ajudar aí, que eu não estou vendo o pessoal mesmo. Se não, uma breve consideração aí do que é Definition of Done, né? Então, uma passagem rápida aí por teoria, né? Então, Definition of Done, o que é? O acordo que demonstra a qualidade do PBI produzido, na qual Done comprova a satisfação de todos com o trabalho realizado, né? Então, aí a gente colocou aqui um trechinho do livro também. A Definition of Done esclarece o entendimento do trabalho concluído como parte do incremento do produto. No momento em que um PBI atende a definição de pronto, ou Done, né, significa que o incremento está pronto para ser liberado no produto. Se um PBI não atende a Definition of Done, ele não deve ser liberado e nem apresentado na Sprint Review. Ele deve se manter como trabalho em progresso, né, para o time. Então, no caso do Scrum, ele rola para a próxima sprint, né? A gente não apresenta ele na review se o PBI, a User Story, não atendeu os requisitos de Definition of Done, né? Checklist que exemplificam Definition of Done. Então, o PBI está pronto? Ele entrega um incremento de produto? Ele contempla critérios de aceite estabelecidos? Então, lembra que aqui a gente colocou critérios de aceite. Então, se é obrigatório, cada PBI vai ter critérios de aceite. Então, o PBI está contemplando os critérios de aceite, né? Está documentado para uso? Está aderente aos padrões de codificação? Mantém os índices de performance do produto, né? Então, alguns exemplos aí de Definition of Done, né? E comentando aqui um pouquinho, pessoal, sobre teoria, né? Quem já estudou aí o Scrum Guide, quem já fez certificação aí da Scrum.org, né?
Não sei se alguém lembra disso ou quer comentar, né? Definition of Done e Definition of Ready. Faz parte oficialmente do Scrum? A gente pode comentar disso. A definition of done sim, mas a definition of ready não. Isso aí. Tô nessa luta aí do guide. Quando fala Isso aí oficialmente, mesmo. tá no guide ou não, né? Pelo menos até na prova ele tem alguma pegadinha sobre isso também, né? Mas a definition of ready, ela não existe segundo o Scrum Guide, mas a gente sabe que na realidade é um pouco diferente, né? Ela não faz parte do Scrum, né? É uma prática complementar. Ela não faz parte do Scrum, ela existe, mas ela só não faz parte do Scrum. Diferente da DOD, que ela faz parte do Scrum, porque isso traz transparência, né? Como é que você disse que está pronto? Pronto para mim pode ser diferente de pronto para Pedro, pode ser diferente de pronto para o Caio. Então a gente precisa falar a mesma língua. Por isso que a gente tem uma definition of done. É isso aí, legal. Excelentes comentários, pessoal. Então, isso aí é bom a gente comentar para quem está fazendo preparativos aí para certificação mesmo, né? Porque é uma pegadinha mesmo, né? Quem já fez prova sabe que é uma pegadinha isso aí, né? Então, Definition of Ready não está no guide, né? No Scrum Guide, né? Propositalmente, ela não está lá, né? Ela é uma boa prática, assim como Story Points, assim como gráficos burn down, né? Assim como CFD, isso aí nada consta no guide, né? É reconhecido como uma boa prática, mas não está lá. Agora, alguém sabe por que Definition of Ready não está no guide? Alguém já parou para pesquisar isso aí? Não. Legal entender o porquê, né? O pessoal lá da Scrum.org não coloca no guide Definition of Ready, já que eles colocam Definition of Done, né? Palpites, então, pessoal. Oi, Guilherme? Palpites, pessoal. O Caio tá louco para falar, cara. Vou me abster no momento. Mas uma das teorias que eu ouvi uma vez, né? Eu acho que faz sentido, né? É que o pessoal da Scrum.org não coloca porque muita gente pode tentar invalidar a função do PO com Definition of Ready, né? Então, por exemplo, se eu faço uma extensiva lista de Definition of Ready, talvez o PO ache que não precisa estar junto com o time, né? Já que é só passar pela lista, né? Então, isso aí, embora o Definition of Ready é uma boa prática, né? Então, isso é uma disfunção, é tido como uma disfunção se a gente for muito para esse lado, assim, não, a gente tem uma lista tão extensiva de Definition of Ready que a gente nem precisa de PO, né? É só chegar aqui, passar pelo checklist, entrar na sprint e sair, né? Então... Esse ponto aí do Pedro é um ponto bem importante, né? Principalmente para quem está começando. A galera acha que o Definition of Ready é como se fosse um muro, como se fosse um portão. Não, só passa se tiver tudo isso aqui. Aí termina criando uma briga entre o PO e os desenvolvedores. E cada vez mais aumentando esse portão, aumentando essa Definition of Ready. E não é isso, né? É uma colaboração. Os dois ali vão conversar, olha, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. A gente vai criar isso aqui, essa pequena lista aqui de alguns itens, mas é para nos ajudar. Então, a Definition of Ready não pode substituir a colaboração. Isso acontece muito em time mais novo, né? Começa a criar ali uma lista e começa a diminuir a colaboração e começa uma briga entre o PO e os devs. E aí tem uma... desculpa. Pode ir, Caio. Não, então, eu ia falar, isso também é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não tem uma definition of ready, você corre o risco do time imaturo também, pegando um time mais novo, como o Samuel, começar a recusar toda a história que for para entrar no sprint backlog. Ah, não tá refinado o suficiente, não está pronto o suficiente. Então, também, a definition of ready dá uma certa segurança para o PO de dizer, olha, estou no caminho correto, estou com a história madura o suficiente para levar para o sprint backlog. Então, tem que tomar um cuidado e tudo que envolve maturidade tem que se ter uma análise mais profunda. E até lembrando da pessoa... Vai, Gildo. Vai. Não, pode ir, Samuel. Só para fechar essa questão de maturidade e colaboração,
Aí o PO fica com a lista enorme de definition of ready, aí ele faz o quê? Beleza. Lá na review a gente se vê. Lá na review eu vou pegar a DOD de vocês. E a gente acaba com a colaboração, entende? A ideia não é essa, a ideia é colaboração. E é revanchismo. Mas aqui, pessoal, quando a gente pensa nos papéis, né, que a gente tem dentro de uma equipe, a gente tem que começar a pilotar o entendimento de como o PO ele é um estudioso, tanto quanto às necessidades do cliente, quanto às necessidades de evolução do produto, e o time ele está ali para contribuir, né, o time e todo o arcabouço ali em volta, ele está ali para contribuir para que isso de fato aconteça, né? Então, a maturidade com que a gente vai conduzir todos esses elementos, ela deve ser de amplo espectro para todos. É só um ponto aí também, lá na PSM2 e na PSPO2 também, questão de prova também é o seguinte, se o PO chegou com algumas histórias que não estão maduras o suficiente, ele pode delegar para o time fazer o refinamento fazer o detalhamento e refinamento durante a sprint. Isso é possível também, tá? Então, assim, é tudo com colaboração, tá? É isso aí. Acho que a palavra aí é colaboração, né? Então, o Scrum toma muito cuidado com isso, né? O Scrum.org, né? Então, o DOR não é um muro, né? Para a gente invalidar a colaboração entre time e PO, né? É uma boa prática, mas tem que ter colaboração, né? Agora, o Definition of Done, no último Scrum Guide, oficialmente entrou lá, né? Como um compromisso de um artefato, né? A gente tem lá o incremento, que é um artefato do Scrum, e o compromisso dele é a Definition of Done, né? Então, Definition of Done é algo oficial do Scrum, né? Esse checklist aí no final, né? Dúvidas, perguntas? Eu tenho uma pergunta do Dodge, que para mim eu já perguntei em outras participações, mas eu ainda continuo com essa dúvida. A gente tem um Dodge, eu estou vendo o exemplo que você colocou aí nesse board, né? Mas para mim ele fica uma coisa muito, por exemplo, global, dos itens que vão entrar na sprint para a galera trabalhar. Eu posso ter um Dodge para um item específico também, ou todos os itens têm que olhar para o mesmo Dodge necessariamente? Definition of Done, a ideia dele é todos os itens, todos os PBIs se encaixarem nele, né? Acho que aí difere um pouquinho de critério de aceite. O critério de aceite é algo individual, assim, né? Então, o critério de aceite para esse PBI é isso aqui. Então, tem que cumprir isso, né? Essa é a confusão que eu estou fazendo, critério de aceite com Dodge. É isso. Acabei de entender aqui, beleza. E ele é para o produto, Everson. Ele, assim, se você tiver 5 times trabalhando no mesmo produto também, o Dodge é o mesmo para todos eles, tá? Entendi. Essa é a confusão que eu estou fazendo aqui. Beleza. A gente vai ter um exemplo ali depois, que eu acho que vai ficar mais claro, Everson, esse ponto aí. Um exemplo de um PBI escrito com critérios de aceite, né? Então, aí fica, acho que mais claro um pouquinho para exemplificar, né? Aqui, pessoal, a gente colocou exemplos, então vamos tentar entender na prática. Aqui a gente viu um pouquinho de teoria, né? A gente passou aí rapidamente por teoria de Definition of Rarity e Definition of Done. Então, aqui a gente colocou 2 exemplos mesmo de DOR e DOD, né? Então, exemplos de DOR. Então, por exemplo, um time de web de e-commerce, né? Um time web de e-commerce, eles criaram aqui um DOR, um Definition of Ready, por exemplo. User Stories de interface gráfica tem que ter ok do UX aqui, do UX, né? User Stories de interface gráfica com wireframe desenhado e anexado. Então, toda US aqui, toda User Story de interface gráfica tem que ter um wireframe anexado ali no PBI. Todos os itens, User Story, Spike, o item técnico, tem que ter critério de aceite. Então, esse time colocou, né? Todo o PBI, para entrar numa sprint, tem que ter critério de aceite, né? Escrito pelo PO normalmente, né? Todos os itens
não podem ter tamanho de camisa maior que G, equivalente a 5 story points, né? Por exemplo. Então, no caso de quem faz estimativas aqui, né, com t-shirt size, não pode ser maior que G, né? User stories que tocam no módulo de pagamento ou faturamento devem ter descritos nos critérios de aceite os cenários de teste que devem ser executados e regras de negócios especificadas. User stories devem ser invest e todos os itens devem ser refinados previamente com a área de negócio e o time técnico. Então, aqui está um exemplo de uma definition of ready criado por um time, né? Ô Pedro, o próprio G, né, quando a gente pensa em G, a gente está falando aí de tamanho de PMG, né? Esse próprio aspecto, ele é um combinado prévio entre esse time, essa equipe? Ele poderia ser? Eu entendo que sim, Gildo, porque é mais ou menos o que o Paulo Caroli e o Fábio Aguiar falaram ali, de, por exemplo, o PBI ter que caber numa sprint, né? Aqui, né? Então, eu entendo que esse tipo aqui de exemplo foi dado mais ou menos nisso, né? Eles entendem que G é o maior tamanho possível de um PBI, então não pode ser maior que isso, né? Às vezes esse time já pegou itens, por exemplo, GG, ou algo do tipo, então eles resolveram colocar lá na DOB. Não, no máximo G. Entende? Boa. Eu já vi também escreverem assim, a história não pode ser nem rato, nem elefante, né? Eu acho que tem mais ou menos esse mesmo sentido aqui que eles escreveram aqui, né? Ela não pode nem ser muito grande a ponto de demorar um mês para ser feito, nem ser muito pequenininha, né? O tamanho do PBI, né? Diz aí, Gustavo. Tem uma pergunta do Gustavo. Não, eu fico pensando também na situação de times que têm o hábito de fazer mensuração, né, de usar métrica, ele consegue avaliar o tamanho, o time consegue performar ao longo da sprint e aí conseguir definir esse tamanho de camisa, né, seja tamanho de histórias, para que o time tenha a capacidade de entregar, né? Então, acaba sendo também um balizador aí do limite que o time, né, pode performar ao longo da sprint, né? Com certeza, né? Importância do refinamento contínuo aí, né? Legal. Aqui embaixo, ó, eu coloquei, pessoal, a definição do invest, né? Então, eles colocaram aqui, né, nesse exemplo, user stories devem ser invest. Então, eu acho que muitos conhecem o que é o invest aí, né? Então, um PBI ele tem que ser independente, valioso, do tamanho apropriado, negociável, estimável e testável, né? Então, é uma boa prática aí para os PBIs serem, né? Então, se a gente for pensar, isso aqui já é um DOR, né? Eu já vi artigos na internet falando isso, né? Invest é DOR, né? Então, é como se fossem critérios que o nosso PBI, antes de entrar na sprint, deveriam cumprir, né? Esse aqui é a explicaçãozinha resumida dada pela PM3, né? Que é uma escola de produto muito boa aí. Eu gostei muito dessa definição de invest deles aqui, né? Eles falam de maneira bem clara o que é o invest, né? Então, quem ainda não tinha lido essa definição aí pela PM3 é bem interessante, né? E aqui a gente tem um exemplo de definition of DOD, ó. Então, o mesmo time, eles escreveram DOD, ó. Então, as user stories de interface gráfica devem possuir testes de UI automatizados para 100% dos fluxos principais. As USs de back-end com escopo de integração devem possuir testes de integração automatizados em todos os métodos da API. Os itens do tipo user story, débito técnico ou habilitador técnico devem estar implantados no ambiente de produção, mesmo que seja com feature toggle desligado, né? Então, eles colocaram que esses 3 tipos aqui, para ser considerado feito, terminado, tem que estar implantado em produção, né? Itens do tipo bug devem estar implantados no ambiente de produção e as evidências dos testes devem estar anexadas às ferramentas de ALM.
Spike devem ser dados como concluídos pelo dev responsável e deverá apresentar o resultado na review. E os artefatos de código tocado no desenvolvimento devem ter cobertura de 80% dos testes unitários, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de definition of done, né? Eu acho muito legal ter exemplos assim, né? Eu não sei se quem já foi tentar escrever na prática um DOR ou um DOD, mas é muito bom a gente consultar exemplos na hora, assim, né? Às vezes não vem na mente, o que eu vou colocar aqui na minha DOD, por exemplo, né? Então, ter exemplos salvos, assim, do que outros times fizeram, né? Como Definition of Done, ajuda bastante, né? O Scrum Master aí, o Agile Master, o Agile Coach, né? A dar exemplos para o time, né? Exemplificar. Claro, pessoal. Então, vamos para a prática agora? Vamos para a mão na massa, né? Então, a gente fez uma introduçãozinha aí do que é. Então, o que a gente pensou de atividade prática aqui? Então, vamos tentar criar um definition of ready, definition of done. Então, vamos colocar a mão na massa, né? Sair da teoria aqui e ir para a prática. Então, o que a gente fez aqui? Eu escrevi um PBI aqui do lado. Aí, com base nesse PBI, a gente pode tentar escrever a nossa definition of ready desse PBI e a nossa definition of done, né? Então, a ideia é a gente ler o PBI, depois a gente dá um tempo, cada um pode pegar post-its aí e colocar sugestões de DOR e DOD, né? A gente tentar escrever o nosso definition of ready e definition of done. Então, vamos lá. Então, na prática, vamos ver o PBI aqui. Aliás, esse PBI ele foi escrito usando o modelo de escrita de User Story, de PBI, que está no livro lá do PBB, do Product Backlog Building, né? Então, outra dica muito boa que esse livro dá é como escrever um PBI, né? Então, o Fábio Aguiar dá lá um passo a passo do que é um PBI bem escrito, é bem prático isso, né? O Judão lá, ó, já está com o livro na mão, né? O meu está aqui também, Judão. Ó. Esse livro aqui não sai da escrivaninha, né? Então, vamos lá. Então, é uma funcionalidade. Qual que é a funcionalidade? Vamos tentar entender aqui, né? A funcionalidade é despachar uma encomenda. Então, por exemplo, despachar uma encomenda nos Correios. Vamos pensar nesse cenário. Então, o PBI foi escrito aqui com a linguagem textual recomendada e com critérios de aceite em BDD e com wireframe. Então, olha só, ali no livro do PBB é dada essa dica, né? Então, todo PBI tem que ter a linguagem textual eu, como, quero e para, tem que ter critérios de aceite escrito em BDD, que é dado que, quando, então, que é a linguagem textual, né? E tem que ter um wireframe ou um rascunho ou um print de tela anexado ao PBI. Então, foi isso que a gente fez aqui, né? Então, a história. Eu, como vendedor amador de eletrodomésticos usados, eu quero despachar meu micro-ondas para um cliente no Acre. Então, essa é a história de usuário, né? A funcionalidade é despachar uma encomenda. A história é, como vendedor de eletrodoméstico usado, eu quero despachar um micro-ondas que eu tenho aqui, que eu vendi pela internet, para um cliente no Acre. Quais os critérios de aceite? Então, o cenário 1 é prazo de entrega. Dado que meu cliente quer dar o micro-ondas de presente para a sogra no seu aniversário de casamento, quando eu despachar o micro-ondas, então ele deve chegar em 5 dias. Segundo cenário, critério de aceite, né? Fragilidade do produto. Dado que o produto é frágil, quando eu despachar o micro-ondas, então ele deve chegar no destino sem nenhuma avaria. Então, 2 critérios de aceite, um relacionado a prazo de entrega, outro relacionado à fragilidade do produto, né? Não pode chegar com nenhuma avaria, né? E aqui a gente tem um wireframe aqui, um print que mostra a nossa encomenda aí, né? Claro, pessoal, nosso PBI, despachar aí um micro-ondas para o Acre, nós vendemos na internet, né? Então, agora,
Eis o nosso desafio, né? Escrever um definition of ready para essa funcionalidade aqui, para esse cenário, e escrevermos um definition of done, né? Então, vamos tentar primeiro escrever o definition of ready, né? Então, qual é o critério de pronto? Pronto para despacho. A gente despachar aí o micro-ondas, né? Então, é só pegar um post-it aqui do lado, colocar, e estou vendo aí que muitos já estão escrevendo, né? E escrever uma sugestão de definition of ready. Vamos colocar um tempo? Você programa para nós aí, Guilherme? Alguns minutinhos aí? Programa, vou colocar 5 minutinhos também, tá? Beleza. Tem música, Caio? Caio é nosso DJ aí. Eu não consigo colocar música porque vocês estão compartilhando a tela. É um por... Espera aí, acho que eu consigo, talvez. Pode compartilhar também, cara. Vou fazer um teste. Enquanto termina. Quantos minutos você pôs aí, Guilherme? Agora está 4. Um minutinho. Quatro e 5. Não rolou. Vocês não ouvem o som, né? Ou ouvem? Não. Não. Ele apareceu aqui para mim que eu não consigo compartilhar som enquanto o outro estiver compartilhando a tela. Canta para nós, Caio. Eu acho que seria sensacional. Eu poderia fazer isso, Gildo, mas há um risco muito sério de eu ser removido da agilidade e levado para minha carreira artística, né? Então, com inscrições abertas para o The Voice Plus, que pega os acima de 60, pode ser que me chame. Não vamos correr esse risco, Caio. Eu acho que eu faria muita falta aqui no grupo. Muito. Caio. Ô, Caio. Oi. Canta uma música romântica. Oi? Canta uma música romântica para o Gildo poder ficar assim, com o Guilherme. Fazendo coraçãozinho. Você sabe que quando eu abri a sala, eu tenho o hábito de pôr trilhas sonoras temáticas de acordo com o evento, né? No dia que foi Gamification, por exemplo, estava rolando a música do Mario. E como hoje o tema era dor, eu tinha colocado de fundo na abertura só música de sofrência, né? Porque se vamos falar de dor, nada melhor do que uma sofrência para acompanhar. Mas aí o Pedro me censurou. Para o bem geral da nação. Tive que abolir minha Maiara Paraíso. Ô Pedro, que tipo de música você costuma ouvir assim? Música boa, eu gosto de música boa. Rap. Usa o inverso, né, Pedro? Melhor essa dó aí, cara. Melhor essa história aí. Música boa. É muito genérica essas histórias. Isso é uma definition of ready não bem elaborada. Uma pessoa eclética, pessoal. Cara, a galera tá... Esse pedido vai chegar com certeza. Tá moendo aí, ó. Tá moendo aí. Coitado desse pior aí, né? É legal. O que acontece se a minha definição de Done tiver uns 438 itens, por exemplo, Pedro? Tem que fazer um refinamento, né? A qualidade vai ser boa, viu? Do seu item. A qualidade vai ser tão boa que vai ter nada, hein?
Quem está usando o Definition of Ready aí nos times de vocês e está tendo alguns exemplos legais que podem compartilhar? Pode ser o de Doni também. Um de cada vez. Sim, eu uso lá no time, então eu comecei a falar aqui, desculpa aí, galera. Eu uso lá no time, junto com os peões de algumas tribos, determinados testes unitários que a gente queira fazer. Os times ainda não têm maturidade para terem testes automatizados, mas aonde tem, a gente amarra que o teste tem que ser automatizado, tem que passar em determinado ambiente de QA, TI, ou do nome que a gente queira dar. E tem algumas histórias que os POs colocam que tem que ter 80% de... Tem que ter no mínimo 80% de... Eu esqueci a palavra agora. De aceite dentro de um critério, ele tem que passar por determinadas fases de trabalho do processo. Então, é meio a mistura, né? Tanto do preparado quanto do pronto. Mas o que me salta... E, assim, ter um teste fim a fim, mostrando que aquele incremento, aquela funcionalidade integra com o que já existe no ambiente sem quebrar o ambiente. Isso certamente existe. Legal. Eu tenho um case com a Dodi que me ajudou bastante a trabalhar a moral do time. O time estava com a moral muito baixa, o time estava muito desmotivado. Chegava na review, explodia de bug, isso entregava para o cliente, era aquele maior estresse, o cliente não queria aceitar, o cliente dizendo que, enfim, a moral do time estava super baixa, a qualidade não estava legal. E daí a gente, vamos revisitar a nossa Dodi. A gente voltou na Dodi, começou a trabalhar nisso. O time também ficou bem... Eu mostrei o porquê, né? A gente trabalhou a questão porquê. Daí o time ficou bem motivado e eles mesmos fizeram uma Dodi bem fortificada, bem melhor. E daí isso começou as coisas saíram com mais qualidade, consequentemente, daí a moral do time começou a subir, né? Daí o cliente passou até a elogiar, poxa, até um tempo atrás era bem complexo, era bem complicado fazer uma entrega, hoje vocês já estão bem melhor, tal. Então, acho que foi um case bem legal que elevou bastante a moral do time. Show de bola. Pessoal, bom, hein? Muitas ideias aqui, hein? Talvez para facilitar a gente começar a considerar aqui, né, algo que talvez ajude na linha de raciocínio. Nesse exemplo nosso aqui de despachar encomenda, o time Scrum, quem que é aqui? Quem quer dar um palpite aqui? Usando esse exemplo. Desculpa, não acabei não entendendo. A gente está falando de um exemplo aqui, despachar uma encomenda, né? Então, nesse exemplo aqui, quem é o time Scrum? Então, a gente escreveu a história de usuário de um cliente, né? A história de usuário sempre reflete a necessidade de um cliente, né? Então, o cliente é o vendedor aqui, né? Quem é o time Scrum? É o time de logística que vai fazer a encomenda chegar até a outra ponta, né? Não é todo o time de logística que vai cuidar de embalar, postar e fazer a entrega chegar. Logística, é isso aí, né? Eu entendo assim também, né? Então, o time Scrum é os Correios, por exemplo, ou é a transportadora, né? É o meio para que aconteça. É quem bota a mão na massa ali, né? Quem faz acontecer, né? Então, o cliente é quem chega ali no balcão do correio e fala, ó, quero despachar isso aqui, né? Então, antes do correio aceitar a encomenda, aceitar despachar, a gente não pode chegar com micro-ondas lá no balcão e jogar no balcão dos correios, né? Ó, despacha aí para mim. O que o atendente do correio vai falar, né? Não, você não pode, né? Você tem que botar numa caixa, tu tem que identificar, tu tem que tal. Então, o time Scrum, nós somos o agente de logística aí, né? Então, vamos ver aí qual é o definition of ready, né? Que nós damos para o cliente, né? Antes de entrar um PBI aí, né? Então, vamos ler aqui rapidinho e aí todo mundo talvez possa opinar, né? Se concorda que é um definition of ready.
ou se não, né? Então, primeiro aqui, a mercadoria não pode ter as dimensões maiores que tanto por tanto. O que vocês acham? Faz sentido ser definition of ready? Faz sentido. Também acho. Então, ter limite de tamanho, né? O produto deve estar embalado com proteção para evitar avarias. Alguém discorda que isso aqui não é um definition of ready? Não, tá ok. Legal. A embalagem deve ser de papelão duplo mais plástico bolha. Também pode ser um definition of ready. Olha que legal, né, pessoal? A gente aqui já está pensando no critério de aceite, né? Fragilidade do produto, né? Então, é um definition of ready que vai atender esse critério de aceite aqui, porque o cliente fala que o micro-ondas tem que chegar inteiro lá, né? Sem nenhuma avaria, né? O endereço deve ser verificado na base de dados. Sim. Faz sentido? Uhum. Faz sentido. Também acho, né? Se o endereço não existe, né? Então nem aceita a encomenda, né? Embalagem anti-impacto. Acho que está aqui em harmonia com esse outro aqui, né? A gente já considerou aí, né? Pedido pago. Então, o pedido pago ele não pode ser não pode ser também do outro lado? Depende, né? Se não pagar também, a empresa não pode enviar, né? Até o Correios lá cobrar, por exemplo, você paga, aí quando a outra pessoa pagar, que ele te reembolsa, não é assim? Te reembolsa, né? Boa, pode ser. Eu concordo também, acho que depende muito da política organizacional, né? Não, para mim é pagamento adiantado, então se você não pagar, eu não despacho, né? Tô com uma dúvida aqui. Uhum. Imagine que os Correios sejam o time, tá? O time Scrum. A embalagem deve ser de papel duplo mais plástico bolha. Não acredito que seja um dó. Isso é nosso. A gente tem que fazer. O produto não vem com a embalagem de papelão duplo. É a gente que vai fazer isso e vai entregar dessa forma. Faz sentido isso que eu falei ou não? Eu tô com essa dúvida. Concordo com o Bruno. Mas acho que também se aplica um pouco no que o Gido disse. Depende muito da situação, né? Porque tem coisa, por exemplo, que você vai no correio que você mesmo escolhe o envelope, escolhe a caixa, você mesmo bota, você faz praticamente tudo, né? Então, depende muito do contexto, depende muito do ponto de compromisso e do ponto de finalização ali, né? Eu pensei nesse cenário também, quando eu escrevi. Coerente aí também a linha que o Bruno falou. Você chega no correio ali, você pode comprar embalagem e tal, né? Eu pensei bem nessa linha mesmo. E é um presente para a sogra. Quem garante que não é um micro-ondas usado? Eu acho que vai muito do combinado, né? Então, se o combinado é nós embalarmos, né? O correio embalar, é uma coisa, né? Talvez não seja um DOR mesmo, né? Como bem comentado. E agora, se o time não embala, não, o cliente tem que embalar. Então, aí eu acho que aqui seria um DOR, né? Porque assim, se você não embalar, eu não pego. Se você não colocar nos correios, você tem que levar embalado. Você pode até comprar a embalagem lá, mas a responsabilidade de embalar é de quem está postando. Uhum. Acho que depende muito da política mesmo, né? Uhum. Que é a mesma ideia do time, né? Então, é assim, olha, se o PBI não tiver nesse estado, eu não pego, né? Então, não adianta. Acho que essa palavra que o Pedro falou também, né? O combinado, acho que isso é importante, porque aí já tem empresas, outras empresas de logística, né, que elas fazem tudo, né? Você só vai, paga, eles mesmos escolhem a caixa, eles mesmos embalam, eles mesmos fazem tudo. Uhum. E isso, pessoal, tem que ser montado em conjunto, da mesma forma que a gente está fazendo aqui também, entendeu? Com discussão. Não adianta o PO chegar, por exemplo, assim, pessoal, essa daqui que é a definição de ready,
E ao contrário também, o time fala assim, pior, essa aqui que é a definição de red, se vira, entendeu? Então, assim, tem que encontrar o meio termo, tem que conversar, entendeu? Inclusive, sabe? Então, assim, é sempre na base da conversa. Colaboração, né? Esse aqui eu acho que está em harmonia com esse outro aqui, né? Então, endereço de entrega está confirmado, né? Então, acho que endereço verificado na base de dados, né? Mais ou menos a mesma pegada aqui, né? A embalagem de pacto também, coloca lá junto com a bolha. Ah, sim, vamos por aqui. Temos um outro pretinho aqui, mercadoria disponível em estoque. Aí isso já está um pouco antes, né? Porque a gente não está comprando isso, né? A gente está levando para eles, né? a tarefa é o despacho. Então, se eu estou despachando é porque eu já estou com a mercadoria em mãos. Está resolvida a compra. Concordo. Vamos tirar aqui, então. Todos de acordo? Coloca uma cor nele diferente, tipo vermelho. Vamos por aqui. Vou deixar ele do ladinho aqui. O próximo aqui, o transporte deve ser feito em transporte para mercadorias frágeis. Então, acho que aqui a ideia é o tipo de transporte, né? Então, posso polemizar um pouco? Pensando dentro do nosso modelo do Scrum, pensando no Sprint Planning, isso não está invadindo um pouco o como? Né? Então, o como não é definido pelo time que vai executar, né? O time deve que definir como vai desenvolver, como vai executar. Então, se vai ser com transporte de mercadoria frágil, se vai ser levado a cavalo, isso depende do time. O time é que vai definir. O importante é que ele cumpra a missão de entregar. O que vocês acham? Entrou na execução, né? Exatamente. Concordo. Para mim faz sentido. Ó, também. Ainda bem que está gravando, porque o Gildo concordou comigo, para registrar esse momento. Concordo também, eu acho que faz sentido, né? Vamos deixar ele do ladinho aqui. O pedido deve ser pago antes do despacho, acho que está de acordo com esse aqui, né? Então, se há uma política pagamento adiantado, pode ser um definition of ready, a gente comentou, né? Envio rastreável. Sentido. Se não for assim, como é que a gente vai ficar dando F5, né, cara? Pra falar, andou uma casinha, andou uma casinha. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca ficou 3 meses no F5 parado em Curitiba com aquela encomenda da China? Acho que aí entraria mais no critério de aceite, né? Essa encomenda ela deve ser rastreada para que o comprador possa acompanhar. Acho que entraria nem na dó, acho que entraria mais como um critério de aceite da história. Eu também estava pensando nisso, né? Eu acho que o envio rastreável, ele não é bem um DOR, né? Exato. Eu falar para o cliente, né? Ó, o envio tem que ser rastreável, né? O time normalmente não fala isso, né? Exato, acho que entraria mais como um critério de aceite. Vamos deixar ele aqui do ladinho. Deve acompanhar a NF do produto. O que vocês acham? O micro-ondas tem que ter a NF dele. Sim, eu acho que é... Mesmo que for usado, tem que ter, né? Mesmo que seja ali uma carta, alguma coisa. Se não for a nota fiscal, tem que ter a declaração de valor, não tenha dúvida. Isso. Concordo também. Etiqueta identificando o produto como frágil. Ok. Tem vidro, né? Normalmente na frente. Uhum. Também concordo. O despacho deve gerar número de rastreio. O despacho. A gente já botou lá como encomenda rastreável, então acho que ela está em harmonia com o envio rastreável. Vou botar aqui, Tem verde também.
Código de rastreio, mesma coisa. Mesma coisa. Uhum. Uhum. Nota fiscal, então já falamos Mesmo aqui. esquema do deve acompanhar. Contratar transportadora que atenda o prazo de 5 dias para o Acre. Aí, se a gente já definiu que o time dev nosso, né, o time Scrum, é a transportadora, é o pessoal que vai fazer a entrega, aí já deixou de ser uma definition ready, né? Já é uma premissa, né? Estamos definindo Peraí, o que é 5 dias lá na história, Tem. Pedro? Volta lá, por favor. Tem? Tem. Oi? Dado que meu cliente deve dar o micro-ondas de presente para a sogra em seu aniversário de casamento, quando eu despachar o micro-ondas, então, ele deve chegar em 5 dias. Vermelhamos aqui? Acho que sim. Esse daí que é ficaria um legal critério de aceito, esse aí ficaria legal verificar se pode entregar no destino com Se o até prazo 5 dias úteis, né? se o prazo é execuível, né? Isso. Temos aqui a embalagem novamente, né? Embalada em plástico bolha, então entra aqui, né? De novo. Pagamento ter sido validado na conta, também já falamos de pagamento, né? Aqui, se for um critério, pagamento. Contratar a empresa de entrega expressa. Acho que é a mesma que a gente avermelhou por último, hein? Isso, está de acordo aqui com isso aqui. Transportadora que fará a entrega definida. Mesmo critério aí da outra que a gente avermelhou. É a mesma coisa, né? Valor do frete ali. Valor do frete. Valor do frete. O valor do frete é uma coisa que você vai calcular ali no momento, mas em momento algum que a gente falou sobre o peso do produto, né? A gente falou de dimensões, mas não elencou o peso. Eu pensei quando eu vi a Depende dimensão, mas ficou... Depende do que significa o valor do frete. Daí pode ter muita discussão aí. Eu acho um pouco nebuloso também para ser, né? Um definition of ready, o valor do frete. Né? Essas duas aqui de baixo. Quem será que escreveu essa, né? Tem que rolar um desafio. Quem será que escreveu essa? Se não foi o Guilherme, foi o Gandra, um dos dois. O Gandra, com certeza. Eu não tenho a mínima ideia. E a entrega não pode ser feita pelo Tom Hanks. Essa fui eu que coloquei. Você já viu o Tom Hanks fazendo entrega, meu? Leva 10 anos, porque ele se perde no mar, fica parado lá, náufrago, não pode. Verdade, isso aí eu concordo que é um critério de aceite. Vamos deixar aqui. Legal, pessoal. Olha aqui, ó. Produzimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 critérios de aceite, né? Então, seria o nosso checklist aí, né? 8 pontos de critério de aceite, né? Muitos em comum aqui, quer dizer que a gente está pensando igual, isso é muito legal, né? Ficou alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguém com algum comentário? Antes de passarmos para o DOD aqui? Tranquilo. Se não, vamos lá então, né? Então, agora temos que virar a chavinha, né? Então, pensando na mesma história, agora para ajudar, né, facilitar, pensando que o time Scrum, nós somos a transportadora aí, né? Então, qual é o definition of done, né? Qual que é o nosso DOD, né? Vamos lá, mais 5 minutos? Bora lá. Põe aí para nós, Guilherme. Eu confesso que eu quase pulei aqui quando eu comecei a ouvir essa música. Pessoal. Então eu ia falar, cara.
Eu ainda olhei assim aqui em volta, de onde tá vindo essa música, velho? Peraí, achar uma mais animada aqui, peraí. Essa música é muito aqueles momentos, né? Tipo, Deus é você? E olha que o Jesus nem veio participar da dinâmica hoje. Hein? Putz, pode crer, cara. Vocês não estão vendo porque o Guilherme fechou a câmera, mas é ele tocando, tá, gente? Porque eu toco é bom. E um violão, né? Guilherme com seus dons infinitos. É. Guilherme Gente, tô preocupado. Acho que o Chico tá apaixonado pelo Guilherme real. Você vê que o cara é multi-instrumentista, né? O detalhe foi a fala do Guilherme e seus dons infinitos, né, Gandra? Foi isso que pegou. Dons infinitos pegou. Vai contar isso, né, cara? Deu aquela jogadinha de cabelo, sabe? Para jogar um charme. Virou aqui. Ai, dons infinitos aí. Sabe a gente tá falando só de música, né? Vocês já viram a escolinha do professor Raimundo, quando tem aquele personagem Batista que fica puxando o saco do professor Raimundo? O Gildo é praticamente o Batista do Guilherme. Guilherme, liga não, cara, isso aí... Aí é calúnia, Guilherme, eu te amo. Valeu, Gildo. Guilherme, não liga não, isso é tudo verdade. Foi tudo que eu sempre quis dizer. Você poderia pôr aquela música Loves in the Air agora? Ô Pedro, acho que deu também, né? Que a gente já está com 1h30 também, pessoal. A maioria concluiu, né? Sério? Já tudo isso? Passou tão rápido. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar aqui, então. Então, mesma coisa. Vamos ver se aplica como definition of done, né? Então, confirmação de recebimento. Sim. É a definition of done? Sim, você tem um documento no final dizendo que foi entregue. Né? Entregue, né? Eu acho que é. Eu também acho. Entregue sem danos. O que vocês acham? Bem explícito importante na história, né? Era, inclusive, um critério de aceite ali, né? Mesma coisa aqui, né? Entregue do produto em perfeito estado, né? Não era para o Acre? Vamos lá. Produto embalado conforme definição inicial. Embalado. Então, isso é uma definition of done, porque se estar embalado já era uma definition of ready, né? Ele tinha que estar embalado, não é mais atributo do time. Acho que a pessoa quis dizer que ele chegou lá na mesma condição, avalia, né? Na mesma condição do postado. Pode ser isso. Os Correios não costumam respeitar muito isso, não. Pelo menos aqui no Brasil, não, viu, Samuel? Pois é. Você compra um vaso aqui, seria um quebra-cabeça.
Quando chega. Quando chega. Mas faz sentido. Isso aí que o Samuel falou faz sentido mesmo, né? Se tiver esse sentido aí. Entrega em 5 dias. Uhum. É um critério de aceite, inclusive. Tem que chegar em 5 dias. O que vocês acham, pessoal? Entrega em 5 dias. É definition of Em done? até 5 dias, né? Eu acho que sim, porque lá no início, né, a gente tem que validar para ver se é possível entregar em 5 dias. Então, aqui a gente tem que efetivamente entregar em 5 dias, né? Mas assim, ó, e se eu conseguir entregar em menos de... Ah, no caso foi o que você falou, né? Em até 5 dias. Aí eu ainda fico naquela dúvida, isso já está lá no meu critério de aceite, isso também seria uma definição de pronto? Como é que ele está fazendo uma DOD de uma única história, de um único PBI, as coisas se confundem mais. É por isso que eu dei essa cutucada mesmo, porque eu lembrei de você, Emerson, nesse caso aí, né? Beleza. Porque realmente, né? Então, o critério de aceite, ele é algo para um PBI, né? Agora, se a gente estiver pensando numa definição de DONE para qualquer encomenda que o time pegar, aí isso aqui pode ser complicado mesmo, né? Embora Talvez a gente está considerando... Pode falar, Gustavo. Talvez o critério se adequasse aí, né? A definição para entregar dentro do prazo, né, estabelecido. Boa. Prazo combinado. É porque assim, eu posso entregar o produto em 6 dias e ele não foi em 5. Ele não foi em até 5 dias, ele foi em 6. Então ele não atenderia a minha definição de pronto. É meio estranho isso tá aí no Dodge. Eu entreguei, não consegui cumprir o prazo, mas eu entreguei. Uhum. Não quer dizer que eu não executei, eu não atendi a definição de DONE e nem é o critério inicial de aceite. Então, mas na review, se não entregou no prazo, na review pode não ser aceito, né? Só compartilhando um exemplo aí também, teve uma vez que eu trabalhei em uma empresa, ela trabalhava com entrega de equipamentos médicos, fraldas, etc. E era uma regra de negócio o seguinte, o representante, ele tinha que contratar de algumas empresas, ele podia contratar de algumas empresas. Só que é o seguinte, se ele não recebesse a nota fiscal em até X tempo, ele podia simplesmente pedir de outra distribuidora, entendeu? Então, o que acontecia muitas das vezes? O pessoal ia lá, ele tentava pedir, né? Aí, assim, o pessoal demorava a gerar nota, ele ia lá e pedia na outra distribuidora. Aí, o que acontecia? Às vezes chegava o pedido duplicado lá no cliente dele. Então, já teve caso de sair carreta fechada de Bauru, ir lá para o Rio de Janeiro, chegar no Pão de Açúcar e ter que voltar, porque já tinha feito o pedido em outro caso. Então, assim, essa questão da entrega chegar atrasado, por exemplo, pode ser penalizado também, sabe? Pode ter que voltar para trás. Ter que devolver dinheiro, etc. Então, pessoal, mas nesse caso aí, Guilherme, tudo bem, a gente está falando de um grande consumidor, mas é um presente, né? Nesse caso específico, nosso cenário, ele é um presente para alguém, né? Ele é algo que... Como é que eu vou comprar isso de um outro fornecedor, fazer esse tipo de manobra? Mas está definido lá no critério de aceite, está bem explícito, tem que ser entregue em até 5 dias, porque é o presente de aniversário. Então, cabe ao cliente falar, se não entregar em 5 dias, eu recuso. Imagina que é um sistema para controlar um serviço de agiota. Não pagou no 5º dia, você vai matar um devedor. Não tem espaço para negociar com a agiota. É a mesma coisa. Samuel, você pira, né, cara? Talvez eu não seja muito bom de exemplo, né? Esses exemplos são os melhores. Esses exemplos são os melhores que a galera aprende bem. Mas é isso que eu ia falar. Por exemplo, eu entreguei em 6 dias. A minha sogra não vai querer o micro-ondas, ela vai mandar de volta. Ela ainda vai ter que arcar com custo para mandar de volta. Emerson, não conheço a sua sogra, mas depende da sogra. Nem queira, assim. meu. Aí eu gostaria de colocar aí uma pulguinha na orelha. A gente também, lembrando que a DOD, ela também pode estar alinhada com os nossos objetivos estratégicos, com os nossos OKRs. Então, de repente, a empresa tem uma política de ser, sei lá, campeã em velocidade de entrega, então a gente pode alinhar isso à nossa DOD também. Então, de repente, aquela história lá de
de 5 dias poderia fazer parte da nossa DOD e a gente tem essa política, toda a nossa encomenda entrega até 5 dias. Isso até rolou no restaurante fast food, eu não lembro agora se foi o Bob's, se foi o Habib's, ele colocou isso há um tempo aí em São Paulo, né? Já faz tempo já. Todas as nossas entregas em até 15 minutos, 20 minutos, não sei. Acho que porque era ali se tornou... Ali ele alinhou um objetivo de ser campeão de entrega e alinhou aquilo ali com a DOD, entende? Então, a nossa DOD também pode estar alinhada ao nosso OKR, ao nosso objetivo estratégico também. Deixa eu contar um case que aconteceu comigo aqui com a iFood. iFood não, desculpa, com o Rap, perdão. Eles estavam com um programa aqui de entrega similar a isso, Samuel, de entrega até 10 minutos. Eu fiz o pedido, tudo, começou a contar o tempo, passou de 10 minutos. Cara, rolou tipo uma multa. Eles deram tipo para mim um crédito lá e aí teve uma explicação, olha, como nós não cumprimos aqui, né, o combinado de 10 minutos, eu estou devolvendo para você um valor de X% da sua compra. Eu achei assim, falei, caramba, cara, eu não esperava. Tipo, recebi 15 minutos depois, o negócio atrasou 5 minutos, mas tô acostumado a fazer esse tipo de compra e nem contabilizo isso. Mas os caras parecem colocar isso como um SLA deles, sabe? E daí é legal quando você faz isso, que você sai da caixinha ali do time e o time começa a pensar em organização, né? Começa o time a pensar em estratégia. Então, por isso que você pode puxar isso aí para dentro da sua DOT. O Habib's aqui em São Paulo fazia isso. Se não entregasse o pedido de até 30 minutos, você não pagava a compra. Era promoção dos caras. E eles ainda enfatizavam que esse dinheiro não ia sair do entregador. Era política da empresa. E o McDonald's, para quem é um pouco mais velho, tinha uma promoção, teve uma época que teve uma promoção que se ele não entregasse o Big Mac na bandeja em 1 minuto, tinha um cronômetro do lado do caixa, se em 1 minuto o teu lanche não estivesse na tua mão, você não pagava, ou ganhava outro, não lembro ao certo. Mas isso só o pessoal da década de 80 para baixo vai lembrar. Gustavo lembrou, tá ali balançando a cabeça. Legal, pessoal. Ó, eu coloquei aqui, eu gostei da sugestão do Gustavo, né? Ele falou entrega dentro do prazo combinado. Aí sim é para qualquer despacho, para qualquer lugar, para qualquer encomenda, né? Então, aqui realmente é uma definição de DONE, né? Eu agrupei aqui os que falam mais ou menos a mesma ideia, né? Para a gente dar uma agilizada, né? Então, produto despachado e entregue conforme previsão, né? Eu agrupei aqui também os que falam de entregue sem avarias, né? Acho que faz muito sentido, a gente já conversou um pouquinho. Esses daqui que são diferentes, né? Feedback do destinatário. O que vocês acham? É definition of done? É uma política de qualidade. Pode ser. Isso, pode ser. De repente, quando chega lá, ele tem que preencher um formulário de feedback. Aqui a gente tem muito isso. Quando a encomenda chega, a gente preenche um formulário de feedback. Legal. Se for uma política do time, né? Ó, tem que preencher isso aí. Pode ser mesmo. Senão não é dono, né? Senão não é entregue. Né? A avaliação, de repente, a avaliação da loja virtual acima de, sei lá, 3, 4 pontos, né? Não sei. Também fico pensando nesse tipo de feedback, né? Legal. Então, mas a gente não pode obrigar o usuário, né? Assim, pode dar sei lá, você ganha crédito se você preencher, alguma coisa de incentivo, mas você não pode condicionar a entrega. Se você não preencher, eu não te entrego. Tipo, tudo depende da tua regra. Você pode virar para o cara e falar, você precisa preencher esse formulário para eu te fazer a entrega. É um presente. Por que não? Preencha. Acho que realmente depende do formulário, depende do que é o preenchimento, né? Depende da regra. E da abordagem que você faz, Mas faz sentido o que o Gildo falou e faz sentido o que o Caio falou também, né? Se for só um assinar, por exemplo, vê aí se está tudo ok, assina aqui que está ok, né? Pode se obrigar o cliente, né? Agora, algo mais complexo, né? O outro aqui é e-mail de avaliação enviado após confirmação de entregue. O que vocês acham? Definition of done? Então, eu acho que isso já foge um pouco do processo todo da entrega. Já faz parte de um pós-venda, pós-entrega, sei lá. Isso pode se estender demais, né? Esse foi o que
que eu coloquei é que aqui no trabalho a gente tem isso, né? Então, eu trabalho na prefeitura. E aí, eu trabalho no 56, no caso. E aí, quando um serviço é finalizado, a gente envia um e-mail para o cidadão avaliar. Então, a gente entende realmente como, tipo, finalizou após esse envio desse e-mail. A gente precisa enviar esse e-mail para o cidadão. Ele pode... Não, mas a gente envia esse e-mail. Legal, né? Faz sentido. De repente pode ser até uma forma de comprovar alguma coisa do gênero, né? Me convenceu ali. Aline, que prefeitura você está? Ah, de São Paulo. Poxa, que legal, serviço bacana. Mas eu tô saindo. Mas é ok, eu trabalho na Secretaria de Inovação e Tecnologia, mas ela tá caminhando até bem. Boa. A parte é legal. Legal. Não, mas o que a Aline falou faz sentido, né? Se é uma rotina que o time estabelece, ó, é só mandar um e-mail, não é esperar resposta nada, né? Mas é só mandar um e-mail, né? Então pode ser, né? Instalado e testado na casa da sogra, instalado e testado. Isso aí tá muito preocupado. Eu acho que isso não é um micro-ondas, não. Hein? Eu acho que esse cara aí tá muito preocupado. Acho que ele vai mandar outra coisa aí para instalar lá. De repente, se o serviço de entrega vai entregar funcionando, tipo a Fast Shop aqui em São Paulo tem o serviço de entrega e instala. Casas Bahia entrega o móvel e monta o móvel. Então, pensei nessa... Fui eu que pus essa, né? Então, pensei nisso. Não, mas pode ser mesmo, né? E o verdinho aqui, compensação se a entrega não chegar no prazo, satisfação do cliente. Aí acho que entraria como uma política, né? Não como uma definição de pronto. Porque aí, se não chegar no prazo, que é o ponto lá de cima, aí faz as ações, né? Isso. Esse aqui não vamos agilizar aqui, né? O Gildo tinha posto esse coisa, você tira assim? A gente já está estourando o nosso time box, vamos agilizar. Legal, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Definition of Done, todos estão de acordo que o que a gente comentou realmente é DoD, né? Acho que a ideia o DoD é o que é o produto entregue, né? O produto entregue é tudo isso daqui, né? Senão não é entregue, né? Então, a transportadora definiu, né? O que é produto entregue, né? Aqui, pessoal, a gente tinha planejado também passar brevemente, então aqui a gente está falando de Scrum, né? Mas como isso funciona no Kanban, né? Então, passa a palavra aí para o Guilherme falar para nós aí. E no Kanban, Guilherme? E no Kanban? Boa pergunta. Quem aí tá trabalhando com Kanban hoje em dia? Por favor, tenta usar a mãozinha, alguma coisa assim aí no chat. Spock. O Gildo tá, professor Raimundo. Ninguém? O Gildo. Temos Kanban. Mas quem? Domina, hein? Domina o mercado. Pessoas. Vamos levantar a mão nesse trem. Pô, ninguém levantou a mão? Eu estou iniciando, rapaz. Se você considerar que tem um time que eu estou iniciando agora. Pô, legal, então. Vamos brincar aqui um pouquinho. Fazer uma revisão rápida de Kanban. O que é esse urgente, esse normal aqui? O urgente é o nosso expedite. De serviço. As classes, classes de serviço, tá? Então, assim, no Kanban lá, a gente tem essas linhas horizontais são as classes de serviço, tá? Nesse caso, a gente tem uma classe urgente e uma classe normal, tá? Aí que começa aquelas regrinhas, né? O que eu posso colocar no urgente? O que eu posso colocar no normal? O que é esse número 3 aqui em cima? O IP. O IP. Então, quer dizer, esse IP aqui, ó, em todas as classes, tá? Então, assim, ó, nessa coluna inteira eu só posso ter no máximo 3 itens em progresso.
E para mim passar um card de uma coluninha para outra, como que eu faço? Por exemplo, eu estou desenvolvendo alguma coisa, quando que eu posso pegar esse card e passar esse card para DevDone? Onde que ficam essas coisas, tá? Aqui no Kanban a gente tem as políticas explícitas. Então, assim, na mesma regrinha que a gente tem lá nas definition of Done também, aqui a gente tem. Então, por exemplo, nesse caso, ó, definimos uma geral. Por exemplo, somente o gerente de produto pode promover um item de normal para urgente. Tá? Então, é ele que vai definir se um item é normal ou se é urgente. E, seguindo a regra lá do Expedite, né, o time tem que parar de fazer o que está fazendo, né, e focar tudo no urgente. Por exemplo, nesse caso aqui, basicamente, esses itens aqui no normal seriam todos esquecidos enquanto a gente não colocar todos esses 4 itens aqui como deployed. Tá? Outra coisa, cada coluna dessa também, para passar de uma coluna para outra também, é interessante a gente definir os conceitos, a política explícita para a gente passar. Por exemplo, nesse caso aqui, para um desenvolvedor, para a gente colocar como DevDone, a gente deve ter usado os padrões de código, por exemplo, a gente deve ter passado nos testes unitários e deve ter cobertura de teste de 90%, por exemplo. Tá? E no teste, para mim fechar o teste e passar para Ready to Deploy. Mesma coisa também, tem que ter passado os testes de aceitação e o manual do usuário deveria estar atualizado. Tá? O que vocês acham? Perguntas? A gente pode ficar bastante tempo conversando sobre esses pontos, tá? Mas assim, o que vocês acharam? Bem claro, né? E bem alinhado com o que a gente já discutiu na parte do Scrum. Acho que está bem ilustrado. É bem legal e que a gente consegue definir, né, a política para cada etapa do teu fluxo ali e fica bem claro. Fica bem claro. Eu tenho, não é bem uma dúvida, não, mas é só meio que tirar uma ideia com o pessoal. Muita gente não usa Kanban mais, né? E muita gente eu sei que usa o Jira. A maioria de vocês usa qual aplicação para conseguir essas fases? Como é que vocês usam aqui vocês? Luizão, usou demais. Gestão desse fluxo. Ixi, desculpa, vou repetir. Vamos ver se agora melhora. Eu perguntei o seguinte, muitos de vocês não estão usando o Kanban para poder gerir esse processo. Vocês conseguiram ouvir? Ou está cortando? Ouvindo. Dá para ouvir sim, Luiz. Legal. Perfeito. E aí minha pergunta é a seguinte, quais os sistemas que vocês estão usando para substituir o Kanban? Vocês usam Jira na empresa de vocês, ClickUp? Como é que vocês fazem essa gestão aí? Você fala o Kanban como ferramenta mesmo, porque a gente está rodando o Kanban dentro do Jira. Correto. E vocês têm outras experiências além do Jira? Então, eu entrei na empresa há muito pouco tempo, né? Agora dia 6 de abril, tem 6 meses. Eles já utilizavam isso, né? Já utilizavam o Jira ali como ferramenta para esse processo como um todo. Mas Entendi. Ferramenta que não falta também é o próprio Azure DevOps, tem Cabanais, né? Cabanais, tem muitas. Ok. Só para entender mesmo o que vocês estavam usando. Se algum cliente quer adotar isso, pergunta para a gente. Mas tá ok. Obrigado. Tem se você ir lá no YouTube do clube, você vai ver que vai ter um vídeo lá explicando sobre o DevOps e vai ter um falando sobre o Jira também. Eu acho que você vai achar legal. Inclusive tem um de Kanban também. O Jira do Lamec, né? Isso. Eu participei da conversa com o Lamec. E tem um outro vídeo bem grande lá também falando do Kanban também. Legal. Tá utilizando o Kanban como método, tá? Então, assim, tem um vídeo bem extenso lá, inclusive. Sem querer fazer merchan, né, Caio?
É porque o Pessoal, speaker é ele. É show de bola. E só para fechar o a noite hoje também, por que é importante essa coluna aqui, ó, a Dev Done e a Ready to Deploy? Essas duas coluninhas aqui nesse fluxo. Para garantir que o sistema seja puxado, né? É nesse ponto que a próxima coluna pode puxar a tarefa. Ela já está pronta da anterior e está disponível para ser puxada. Alguém não entendeu esse ponto? Fique à vontade, pessoal, para perguntar. A gente tem uma pergunta do Gustavo aí. Eu queria, porque assim, fazendo a comparação, estou trabalhando com as duas, o framework do Scrum e o método do Kanban. E me veio uma pequena comparação, né? A gente avaliando aqui as políticas explícitas, a gente definiria, por exemplo, política explícita para cada lista dessa, né? Como você está fazendo aí. E a diferença para o DOR, né? O DOS, né? Definition of Done, é que ela é uma definição para o produto inteiro, né? Então, aqui, de repente, a gente faria uma analogia nesse sentido. Vocês concordam com esse raciocínio? Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Nesse Kanbanzinho que a gente criou aqui, tá? Onde estaria aquela definition of ready que a gente montou lá em cima para o Scrum? Nesse Kanbanzinho aqui. Estaria antes aí no ready to start, né? Perfeito. Então, assim, para a gente puxar um card aqui para ready to start, ele teria que ter uma série de critérios lá de aceitação. Assim, o time aceitou colocar aquele item no fluxo, entendeu? Ele tem todos os pré-requisitos para a gente colocar aqui no fluxo. Ah, Guilherme, eu quero começar a trabalhar com a definição dos itens. Aí a gente tem o upstream lá que a gente pode estar usando para a gente trabalhar no detalhamento do item, tá? Mas assim, nesse ponto aqui que seria já para a gente desenvolver, né, entregar, aquela definição de ready estaria aqui. Agora, onde que estaria a definição de done, por exemplo? Aquela mesma que a gente criou lá, com mais dados, por exemplo. No dev done, né? Quem mais? E a minha pergunta é muito nesse sentido. Se a gente faz uma comparação de políticas explícitas com o done, entendeu? É muito mais nesse sentido a dúvida. Quem mais gostaria de confirmar? Ele sugeriu aqui como no que é a Dev pergunta? Done. A DOD que a gente definiu lá atrás no Scrum, onde que ela estaria no Kanban aqui? A mesma DOD, tá? Para vir no deploy. Ready to deploy. Pronto para ir para publicação. Exatamente. Por quê? Porque no Ready to Deploy já é um incremento do produto, entendeu? O produto já está finalizado, está pronto para ir para a produção, igualzinho lá no Scrum, tá? Uma coisa que você pode fazer, você pode aqui no Kanban, você pode quebrar ela um pouquinho mais, como eu tentei quebrar aqui, por exemplo, ó, os testes unitários eu coloquei lá no Dev Done, tá vendo, ó? Então, assim, você consegue fazer um pouco mais, estruturado aqui também. Você consegue achar algum problema antes, sabe? Se você está usando Scrum, se você está usando Scrum e você tem essa gestão de fluxo, se você tem lá várias etapas do seu fluxo, a sua definition of done não precisa necessariamente ter uma etapa final com tudo, né? Você pode ser o conjunto das colunas. A cada coluna você tem a política e o conjunto dessas políticas de cada coluna vai ser a sua definition of done, entendeu? Não precisa ser uma coisa final e matadora, não precisa. Você pode ir ser o conjunto das políticas de cada fase. Se você faz esse tipo de gestão, né? Existem equipes que trabalham dessa forma, então você pode juntar lá as políticas de cada coluna e isso tudo se você definition of done. Você fala isso no contexto do Scrum, é isso? Sim, se você está usando Scrum e se você também tem essa gestão de fluxo, né? Se o seu time faz toda essa gestão de fluxo. Entendeu? Se você tem um time mais maduro e faz toda essa gestão de fluxo. Tem um time que eu faço essa gestão de fluxo, mas, na verdade, eu não queria definir isso como uma comparação em um outro, né? Eu estava tentando entender se é realmente essa... Porque, assim, a gente falou em várias
questões, como o Dodge, como um contexto mais geral, né? Então, você não especializa um Dodge para como a gente teve o exemplo aí dos 5 dias, né? Então, a gente não especializa. E aí no Kanban, sugestiona que a gente está especializando para cada lista, né? Então, teria uma definição de pronto para cada lista, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que eu quis trazer a analogia. Mas aí todos os itens... Vai, Guilherme. Teria uma política explícita para cada coluna dessa, tá? Então, assim, uma regra, um combinado do time para você mover um cartão de um ponto para o outro. Tá? E esse explícito aqui não está aqui à toa, não, tá, pessoal? Então, assim, é muito importante, assim, deixar isso muito visível, tá? Serve para o mesmo lá da Definition of Red para Definition of Done. Se você chegar para um desenvolvedor, para alguém do time, tá? Não vou falar desenvolvedor, se chegar para alguém no time e falar assim, qual é o seu conceito de Done que você tem? Ele tem que saber falar isso de cor salteado, tá? Qual o seu conceito de red? Mesma coisa, Pio, qual o conceito de red que você tem com o seu time acordado lá? Então, assim, todo mundo tem que estar sabendo isso. Não pode chegar só lá no dia de entregar, no último dia da sprint, e pensar assim, deixa eu ver o que eu tenho lá na definição de Done, porque senão você vai, imagina, faltou alguma coisa. Você quer complementar, Samuel? É isso. Acho que a gente conseguiu responder, Gustavo. Legal. Show de bola. Sim, obrigado. Legal, né, pessoal? Aqui a gente fez só uma ponte, né, entre o Scrum e o Kanban. A gente está falando de métodos puros aqui, né? Então, se a gente estivesse rodando o Kanban puro, né? O que a gente está falando ali de DOR e DOD é, como o Guilherme falou bem, né? São as políticas explícitas que o Kanban fala que tem que ter, né? A gente não teria DOR e DOD aqui, mas teriam políticas explícitas. Né? Ô Pedro, e mandar para o pessoal também o formuláriozinho. É isso aí. Também. Já está estourando, nós já estouramos o nosso tempo, né, pessoal? Já estouramos em 30 minutos. Pedimos desculpas aí, mas acho que fica esse time bom. Né? Quem tem limite é município, né, Pedro? Isso aí. Então a gente já só pede, a gente agradece a presença de todo mundo, foi muito legal, né? Pelo menos eu gostei bastante, né? Muita interação aí, eu aprendi bastante também. E antes da gente terminar, a gente só pede aí para vocês tirarem uns minutinhos aqui e deixar o feedback. Então a gente criou um formulário, é só clicar aqui nesse Gzinho aqui do Google, né? Vocês vão ser direcionados aí para um formulário de feedback, só para a gente sentir de vocês aí o que vocês acharam, se vocês têm mais sugestões, se a gente deve continuar com esse workshop, né? O Caio falou no começo que é um MVP aí, né? Esse aqui é o segundo, né? Então, a gente sentir de vocês aí as sugestões, né? São sempre bem-vindas, né? Isso aí. E aproveitar o momento só para dar um recado, pessoal. Semana que vem a gente tem um Papo Ágil, a gente volta no formato do Papo Ágil, com a presença da Ana Palu, falando com a gente sobre anotações visuais. Um trabalho muito bacana que ela faz. Então, convido a todos aí a participar com a gente. As inscrições estão abertas no Simpa. Como é no formato de Papo Ágil, é um evento gratuito e aberto a comunidade em geral, né? Não é limitado o número de pessoas. Então, convidando todos vocês e reforçando que a gente tem uma parceria com a Ana Paula para uma turma, se não me engano, em outubro, né, Pedro? Para o curso mesmo, de né? anotações visuais. Então, quem estiver interessado no curso também vai ser uma oportunidade de tirar dúvidas com ela, entender o formato e tudo mais. Então, estão todos convidados. E a gente também está testando esse formato, tá, pessoal? Por exemplo, a gente colocou lá aqueles R$15 que a gente tem usado para doação também. Se vocês tiverem algum comentário nessa linha também, foi a forma que a gente achou de tentar estar limitando um pouco
o grupo, né? Que não dá para a gente facilitar uma turma com 50, 100, fica difícil também. Então, foi a forma que a gente tentou ver para limitar. E esse, por exemplo, quase que não fecha, tá? Então, assim, a gente geralmente, esse, por exemplo, a gente fechou agora de última hora, assim, hoje que fechou, né? Pra ser exato, né, cara? E ó, que interessante, esse quase que não fecha, e depois que fechou, o pessoal começou a falar, puxa, fui me inscrever, não dava mais, eu abri algumas vagas extras para atender essa demanda. Então, não deixem para a última hora, esse é o principal recado. Sigam principalmente no YouTube, a gente está precisando bastante de vocês, para liberar algumas coisas dentro do YouTube, né, o canal ele precisa que tenha uma quantidade de horas assistidas lá, algumas funções bem bacanas. Então, assim, a gente pede para que se vocês, assim, entrem no canal, vejam o conteúdo e se interessarem para vocês, eu acho que é bem legal a gente ter essa interação aí e nos deem feedback também, que a gente está abertos aqui justamente para poder estar crescendo, evoluindo e sempre melhorando juntos. Isso aí. E hoje é 15, a gente tem outra atividade mão na massa, né? Opa! Sem spoilers. Rapaz, eu quase não participo desse aqui, hein? O grupo lá tava zoado no meu Telegram e eu não via o evento. Eu só vi porque o Samuel mandou no outro grupo, aí ele pegou e notificou aqui. Na hora, assim, você mandou, eu fui lá e fiz a inscrição, falei para minha esposa fazer também. Muito bom. Tá. E se tiver algum tema que vocês gostem também, que vocês estão tendo dificuldade no trabalho de alguma forma também, traz para a gente tenta ver se a gente consegue achar alguém também, retrospectiva de maneira diferente. Por exemplo, Guilherme, eu tenho um time que não compartilha muito na retrospectiva. Que a gente pode fazer para estar tentando facilitar uma retro desse jeito, sabe? Dicas e técnicas, etc. Tá. Muito bom, pessoal. Queria agradecer o Pedro e o Guilherme, que facilitaram aqui para nós, trouxeram esse conteúdo bem vasto, bem rico, uma dinâmica bem legal, acho que foi muito proveitoso. Deu vários insights, né? A participação da galera gera essa discussão, gera esse insight, foi muito bacana. É isso aí, pessoal. Valeu, hein? Obrigado aí. Valeu, gente. Obrigado, Valeu, galera. para todos. Até mais. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Até logo. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.